seja mais uma palavra a juntar a muitas outras que existem desde há 20 anos para cá, que nós temos que colocar em todos os léxicos possíveis para serem entendidos, que já não significam nada, não significam só que nós ouvimos as palavras e que as repetimos. E que a Bauhaus vai ser uma dessas palavras. Eu espero bem que não, também. Quer dizer, espero bem que não. Mas realmente a União Europeia também é uma coisa relativamente grande, não no ponto de vista da dimensão territorial, mas do ponto de vista da dimensão demográfica e, sobretudo, do tipo de demografia que tem. E isso pode acontecer. Não é? Isso pode acontecer. Pode estar muita gente já a afiar o dente à Bauhaus para ter projetos financiados por este ou por aquele valor que não é real, mas que é um valor, enfim, um pouco figurativo das palavras que se metem lá, como nós sabemos que isso existe muito. Mas eu também acho como tu que vale a pena não partir com uma atitude de desconfiança. Também acho. Não, de todo. Não estamos em momento, acho que estamos em momentos de olhares críticos, certamente, mas crítico no sentido da distância, não é? De avaliar, mas não no momento de partirmos para qualquer iniciativa com desconfiança. Agora, resta saber se teremos a competência necessária para dar o seguimento que estas iniciativas pressupõem, não é? Sim, eu acho que a primeira coisa... Eu já estive em algumas iniciativas dessas. Eu devo dizer que não fiquei... Mas também foram das primeiras. A primeira coisa era precisamente, tal como fez a Werkbund, ainda antes da Bauhaus, juntar toda a gente. Ou seja, pôr os produtores industriais, pôr os designers, pôr os arquitetos, pôr os políticos da ação, mais locais, porque são esses que têm relação com o território, por muito que eu acredite na bondade da proposta da senhora von der Leyen, ela não tem relação com o território direto, tem relação com o território abstrato, com o território da própria Europa. E era preciso pôr os agentes mais locais a trabalhar. E, portanto, a Bauhaus, em meu entender, a primeira coisa que devia ser era um conceito poroso. Um conceito que se deixasse agregador, penetrar, agregador e penetrar por estes caminhos. O nome é bom para isso. Acho que também estou de acordo contigo. Não tenho nada a criticar. Acho que o nome é bom. Era preciso que nós, da nossa parte, como todos os outros, tivéssemos consciência do que é que isso pode significar. Não é? Também não tenho bem a certeza disso, mas acho que se pode e deve trabalhar nesse caminho. Sim. Eu acho que já há muita gente a trabalhar nesse caminho. Aliás, o facto de aqui em Portugal se ter avançado com esta proposta da Bauhaus do Mar é particularmente interessante, não achas? Acho também muito bem. É muito motivador e cria Só não gostaria que... Eu acho que o conceito em si é fantástico, não gostaria que ele implicasse um cluster, porque eu detesto clusters, ou seja, que Portugal fosse a Bauhaus do Mar e ponto final. Mas acho que a Bauhaus do Mar, como agregação daquilo que é uma nossa condição, que é uma nossa condição inevitável, é genial. Jardim à beira-mar plantado, até porque o mar, como falávamos há pouco, o chão do mar é o chão que continua à terra, portanto não é por existir uma camada de água em cima que deixa de ser. Até porque essa camada de água é muito mais volátil e muito mais instável do que o chão que está por baixo. Apesar do chão também o ser. Também o é, mas a camada de água é que... Aliás, a água é o fator dessa erosão que tantas vezes transforma também a topografia. Mas pensar de facto, nós, quando olhamos sempre para a Europa, nós portugueses, acabamos por olhar pouco para o oceano. Não é? Então, ficamos espécies de reféns de uma lógica continental. Sim. Sem usufruirmos de algo que é absolutamente extraordinário, que muito poucos países possuem, que é o mar incrível que nós temos. E é muito bom que cá em Portugal haja gente, e nós sabemos que é gente de muita qualidade. Na verdade, quem está envolvido neste projeto é gente que merece todo o apoio no sentido de estarem também a arrancar com algo que se pode, como tu dizes, estender, não é? Não se fechando. E a gente de muita qualidade que está ligada a esse tema e há tanto tempo que se falava no mar, mas na verdade talvez seja a primeira vez que ele está a aparecer
de uma maneira tão importante e tão relacionado com a terra, também de É, alguma forma, não é? claro. Sem ser a divisão do mar e da terra, é de facto esta ligação que para nós portugueses é, eu suponho que é absolutamente, que até tem estado na raiz de toda a nossa história Sim, sim. e era bom que continuasse de alguma maneira a estar, não é? Está, Neste é prazer, verdade. neste prazer do mar, da água como algo que liga e não como algo que nos separa, que nos pode trazer alegrias imensas, é uma superfície sem fundo quase, não é? Um tema a explorar muito, muito E que interessante. muito em breve nos vai penetrar na Terra ainda mais, pelas razões que sabemos, não é? Claro. Esperemos que não muito, mas que na verdade é esse o caminho. E esse também é o caminho que temos que seguir agora enquanto arquitetos, enquanto designers, para tentar ir ao encontro dos objetivos que evitarão essa questão. Não é? Essa questão. E eu acho que, passando a essa questão, não sei eu acho que há muitas fórmulas que nós temos vindo a trabalhar até aqui, nós como um todo, incluindo a indústria da construção, incluindo que são, enfim, reduzir as emissões carbónicas que a construção tem e pelo qual é responsável uma parte significativa delas, que são trabalhar por um lado, numa perenidade da construção que evita estarmos sempre, permanentemente, em transformação contínua só para alimentar uma determinada atividade económica, mas ao mesmo tempo permitir que, quando essa construção acabe o seu ciclo de vida, possa ser remodelada e reutilizada sem grandes desperdícios. Não é? Todo esse caminho está no início de ser feito, está muito embrionário ainda. Eu acho que isso é importantíssimo discutir. Isso é a indústria da construção toda, incluindo os arquitetos. Eu estou a dizer isto incluindo os arquitetos não porque os arquitetos se sintam excluídos, é porque, na verdade, muitas das vezes são excluídos dessa discussão. E também se auto-excluem. Sim. O mar é o sítio onde a terra fica coberta de água, não é? Sim. A terra está lá, a linha de horizonte do mar tão perfeita que nos dá este sentido de horizonte. Enfim, algumas superfícies planas na terra também que são tão extensas que nos dão este sentido de horizontalidade. O Frank Lloyd Wright que o diga, não é? O Frank... mas o mar dá-o de uma forma dramática, não é? Dramatiza a horizontalidade de uma forma... E o lado infinito, não é? E o lado infinito da Terra. Eu acho que isso é muito bem achado. Se for entendido dessa forma tão aberta, que eu acho que vai ser, como disseste, as pessoas envolvidas são muito credíveis desse ponto de vista. Por outro lado, o mar é também, e temos consciência disto, enfim, consciência coletiva disto há relativamente pouco tempo, mas vamos começando a ter, o mar é para onde escoa muita coisa, não é? Para onde escoa todos os desperdícios humanos, não é? Todos eles, mais tarde ou mais cedo, se não forem processados, vão parar ao mar. E mesmo processados de alguma forma, lá irão ter, a partir dos lençóis freáticos, dessas... E, portanto, é para o mar que nós estamos a drenar. Nós, estes nossos 8 mil milhões, não é? Quase já 8 mil milhões. E, portanto, também é bem visto desse ponto de vista, porque o desafio, mais uma vez, o desafio desta nova Bauhaus europeia, que é o tal epíteto que nós não sabemos bem o que é que pode significar, mas esta nova Bauhaus europeia, a outra também foi europeia, pode contribuir para oferecer uma prática de contributo
para essa constatação, não é? Para esta constatação de que o mar, nós trazemos para o mar, e portanto é preciso haver uma prática qualquer, porque senão a bolose não tem sentido se não houver essa prática. Eu suponho que começa exatamente por olhar para o mar como uma entidade que complementa a Terra, não é? Ou seja, não olhar só para a superfície. Olhar para o mar como um todo. Começa também por percebermos que o mar não é outra coisa, que é também uma terra. Uma terra no sentido de todo o potencial, que pelas suas características e que tem de nos poder vir a trazer coisas muito, muito importantes, que já sabemos que já traz, mas apesar de tudo, eu acho que olhamos sempre aos oceanos com uma certa distância, nós os terráqueos. É verdade. Não é? Portanto, é como se nós fôssemos uma coisa e o mar fosse outra. Provavelmente o mar pode-nos, ao mesmo tempo, para além de reconhecer todo o seu potencial, que é enorme, e como tu dizes, para além da exploração, nós até agora só olhávamos para o mar como quase uma forma de exploração, não é? Para além de ser um meio de comunicação, que agora cada vez menos, enfim, só é importante, mas continuava a ser muito importante para o transporte de mercadorias e de bens. Ou seja, tínhamos um sentido da exploração, sempre da exploração do mar, não o víamos como um bem para além disso, para além daquilo que podíamos. Portanto, isto provavelmente é muito importante nesse sentido, dar-lhe uma entidade, uma identidade, algo que será importante também preservar, não apenas em nosso benefício, mas em benefício que lhe é justo, que é legítimo que se tenha pelo mar em si. Não sei se me estou a explicar muito bem, acho que não, mas... Em benefício da sua preservação, preservação, não como está atualmente, mas até desejavelmente como estaria há uns tempos atrás. Sim, e portanto com a autonomia, não é? Com a sua própria autonomia. Portanto, isto parece-me realmente que é muito importante e ao mesmo tempo, se dá uma forma, nós olharmos para lá também como um espelho, porque de facto o mar espelha digamos, o estado difícil a que a Terra, a parte Terra, também já chegou. Eventualmente até em algumas circunstâncias o espelha com um dramatismo maior. Provavelmente teremos muito a aprender com ele. Sim, sim. Portanto, é vê-lo como um parceiro. Claro. Talvez, não é? Suponho que pode ser uma das grandes... E para nós, Portugal, eu não consigo deixar realmente olhar para a margem, parece que não tem nada do lado de lá, não é? Porque é tudo tão longínquo, a linha do horizonte que tu dizes, mas simultaneamente permite-nos libertar desta condição de presos ao continente. A jangada de pedra, não sei, era como se em algum momento a existência dele nos permitisse libertar de alguns constrangimentos, que é estarmos exatamente na ponta e, portanto, afastados, e pensar que eventualmente estamos exatamente no centro de uma ligação. Não sei, do ponto de vista filosófico, acho até que é interessante poder-se pensar a situação portuguesa, que certamente já o foi, mas eventualmente é por isso que o papel destes assuntos que começam a ser tratados e destes temas é importante, é porque nos põe todos a pensar. Eu nunca tinha pensado nesta forma no mar, não é? E é só porque há uma Bauhaus do mar que na volta acabamos por nos deter um bocadinho mais a pensar com outra profundidade ou a partir de outro ponto de vista sobre determinados assuntos. Há muito recentemente significa há meio século, mas é recentemente, dada a história, muito recentemente, é esta noção de que nós nos viramos para a Europa. Não é? Portanto, eu acho que há esta noção que tanta gente e tão boa gente interpretou e nos soube explicar, o Eduardo Lourenço, por exemplo, que o nosso devir também está na Europa, porque não estava. Não estava. Claro que ninguém se lembra disso, só quem já tem essa vivência, mas o nosso devir não estava na Europa, nem estava no mar, também não estava em lado nenhum. Na verdade, isoladamente só, orgulhosamente só. E
Agora, há um certo contraciclo nessa coisa de dizermos que Portugal se vai identificar com a Europa através do mar. Eu acho isso bem, porque na verdade corresponde a uma certa maturidade da presença europeia. Ou Sim. seja, essa nossa viragem para a Europa atingiu um estado de maturidade tal que agora nós somos uma espécie de embaixadores do mar perante a Europa ou embaixadores da Europa perante o mar, não sei muito bem, mas é qualquer coisa assim que nos dá esse, pelo menos no plano teórico, esperemos que não só, mas pelo menos no plano teórico nos dá esse conforto. E isso também, como tu dizes, pode ser positivo. Acho que sim, acho que pode. Mas não nos devemos, por isso é que eu insisto, não deve ser exclusivo, não nos devemos esquecer que, apesar de ser muito ligado a esse mar, não é? Praia, como dizia o poeta, a praia é maior, não tem só areia, a praia também tem serra, tem Sim, cidades, claro. tem outras coisas. É uma praia muito grande, não é? Apesar de tudo. Para a praia. Estamos também indelevelmente amarrados à terra, não é? Ali Sim. na Península, a resto da Europa. Agora é verdade que nós toda a nossa preocupação vai em torno das ligações para dentro, não é? E há outra coisa que a mim me faz sempre, e quando falamos do mar, enfim, estamos a falar talvez do oceano, mas há algo que essa nossa vocação, ligação à Europa, fez-nos, de alguma forma, eu acho, esquecer aquilo que é a nossa grande centralidade mediterrânica. Que é algo que, francamente, também muitas vezes me ocorre. Ou seja, o mar, ou essa superfície de água imensa que entra também no mar Mediterrâneo. Provavelmente nós temos uma identidade muito forte também no Mediterrâneo. Tínhamos parcerias muito interessantes para o lado de lá. Não fora agora todas estas questões em que definitivamente nós estamos do lado dos ricos e dos que não têm de emigrar desesperadamente como tínhamos também há 60 anos atrás, e estamos a esquecer, até por um problema de má consciência, pergunto-me, aquilo que é a nossa circunstância mediterrânica, que na verdade, se conversarmos uns com os outros, todos prezamos muito. Eu não conheço nenhum português que não ame profundamente ser do Mediterrâneo, que preferisse ir para o Norte, por exemplo. O Mediterrâneo é uma... Está bem, pronto. Mas nós somos desta bacia que engloba a África, claro, e a África em primeiro lugar, e depois o Médio Oriente. O Médio Oriente, o Médio Sim. também é um atributo que lhe dão alguns, sim. Mas essa parte do Oriente, sim, do Oriente sim. E depois a Europa do Sul. A Europa sim, do Sul, sim. Mas nós somos do Atlântico, porque historicamente somos do Atlântico. Sim. O Atlântico era impossível. O Mediterrâneo foi alvo da cobiça de impérios, não é? Começou logo nos gregos e tudo. Sim. E o Atlântico não pode ser alvo de cobiça de ninguém, não é? É muito maior que isso. Verdade. É muito maior que isso. É verdade, mas eu diria que apesar de tudo a cultura também tem muito de Mediterrâneo, ou seja, não é só Atlântico, é isso onde eu quero, ou seja, é o Atlântico quando falamos de mar, certamente, esse mar azul profundo, provavelmente grande parte da melancolia portuguesa e do fado é daí que vem, suponho eu, que é desse mar tão denso, não é? Tão escuro, tão longínquo, mas há um lado mediterrâneo também que tempera de uma maneira muito interessante, sabe? E portanto continuamos a estar em torno do tema da água que nos liga, não é? E de mares que são fáceis e que nós estamos, para voltarmos um pouco atrás, e que nós estamos paulatinamente de alguma forma a destruir, e portanto que é preciso voltar a cuidar e olhar com atenção para aquilo que estamos a fazer. E voltamos a esta questão ambiental e da qualidade da construção, de que falávamos há pouco, sim. Não é? Da importância de olharmos, porque sabemos que na verdade é muita da nossa... Está muito ligada à nossa área disciplinar, a produção, que tem consequências de facto graves em termos ambientais. Portanto, está também na altura de começarmos a olhar com algum cuidado para aquilo que disciplinarmente nos compete. Que eu tenho a sensação que ainda não. Quer dizer, ainda é como tu dizias há pouco, ainda é uma meia dúzia de chavões, sem estarmos a conseguir articular realmente qual é o significado e a ação
efetivamente, que talvez estejamos inevitavelmente a ter agora de lidar com esse... Tem que ser uma prática consciente e não uma estratégia de marketing.